Desenvolvendo, tudo bem com você? Desenvolvendo, no vídeo de hoje eu irei compartilhar 3 aprendizados que eu tive durante os meus semestres ao longo aí do meu curso de psicologia, no curso de psicologia. E os 2 primeiros aprendizados, para falar a verdade, o último aprendizado que eu vou compartilhar com vocês, podemos dizer que é a cereja do bolo, é o aprendizado que vai dar mais ênfase nos 2 primeiros aprendizados, vai amarrar aí tudo, amarrar todos os aprendizados, enfim, vocês vão entender. Então, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Não existe certo ou errado, bom ou mal para a psicologia. Existe um universo de possibilidade para ser estudado, para ser investigado. Devido à nossa formação desenvolvendo, devido ao nosso amplo conhecimento sobre a mente, sobre os pensamentos, sobre os sentimentos, sobre os comportamentos e emoções humanas, nós somos convidados com bastante frequência, procurados para nos posicionarmos sobre algumas situações. E todos aqueles que nos convidam, que nos procuram, querem ouvir da gente. Isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é mal. Mas desenvolvendo, a nossa matéria-prima é a subjetividade humana. Então a gente não consegue trabalhar, a gente não pode trabalhar na linha da dicotomia, pois a nossa matéria-prima traz inúmeras possibilidades que só vai nos levar, nos conduzir a novos conhecimentos, às novas visões, dificilmente vai nos conduzir para uma formação fechada, exata. Por isso, nós precisamos ter cuidado e bastante atenção em nossos discursos. Sempre quando a gente for convidado a analisar determinada situação, determinado comportamento, determinado problema, a gente precisa lembrar do universo de possibilidade que a gente teve contato no curso de psicologia, o universo de possibilidade que traz a subjetividade humana. Então, muitas vezes, ir para a linha da dicotomia, a gente pode estar correndo um perigo, aniquilando alguma subjetividade, indo para um caminho que foge do propósito, da proposta da psicologia. Segundo o aprendizado, o psicólogo não dá conselho. Desenvolvendo, existem inúmeros posicionamentos a respeito desta frase. O que precisamos compreender desenvolvendo, e é algo que o Conselho Federal de Psicologia sempre traz à tona em seus posicionamentos, em suas cartilhas de orientação ao profissional, é que a psicologia tem a finalidade de contribuir para a autonomia e empoderamento do sujeito. Por exemplo, a linha TCC trabalha com a finalidade de fazer com que o sujeito seja o seu próprio terapeuta. Ou seja, a ideia não é que o indivíduo venha depender para o resto da sua vida do terapeuta, mas que ele seja capaz de administrar os seus sentimentos, suas angústias, seus problemas, de controlar suas emoções, ou seja, que seja capaz de ser sustentável emocionalmente. Por isso, e aí, vamos lá, e aí quando a gente pensa na ideia do conselho, o que a gente consegue visualizar é alguém apontando o que o outro deve fazer, apontando o caminho que o outro deve percorrer, apontando a escolha que o outro deve fazer. Por isso que o conselho não é uma ferramenta que os psicólogos costumam usar, não é uma ferramenta que faz parte do universo da psicologia enquanto ciência e profissão. Vamos agora desenvolvendo para o terceiro e último aprendizado, que vamos considerar aqui a cerejinha do bolo, o aprendizado que vai amarrar tudo que já falamos até o presente momento, que vai unir todos os conhecimentos e também dará mais ênfase de
finalizar a nossa caminhada, a nossa atuação enquanto psicólogos. O aprendizado é o seguinte: o psicólogo precisa ter como norte uma atuação baseada na escuta, desprendida de preconceito, de dó ou qualquer outro sentimento que possa interferir negativamente na autonomia, no processo de decisão do sujeito. Então, aqui a gente começa a amarrar todos os aprendizados. Por exemplo, a prática de dar o conselho geralmente traz embutido a crença, os preconceitos, o modo de viver daquele que dá o conselho. E como consequência, acaba aqui desconsiderando a subjetividade, o modo de viver, a vivência daquele que ouve o conselho. Por isso, nós psicólogos precisamos estar atento, conhecer, estar disposto a conhecer a história, a forma de viver, o território em que o sujeito, em que o nosso paciente ou cliente está inserido. A gente não pode, na nossa atuação, não tem espaço para promover um discurso moral, por exemplo, isso aqui é bom, isso aqui é mal. Por isso, a gente precisa ficar atento na dicotomia que o nosso discurso pode promover. Pois a nossa proposta, a proposta da psicologia, é oferecer um auxílio, uma contribuição na escolha que o sujeito quer fazer no seu processo de decisão. É uma contribuição, um auxílio, um suporte. Uma atuação longe disso caminha para fazer o que o senso comum já faz, que é imposição e aniquilamento da subjetividade. Bom, desenvolvendo, esses foram os aprendizados que eu adquiri aí ao longo desses semestres que eu já passei, ao longo do curso de psicologia, e tenho certeza que virão aí mais aprendizados, se Deus quiser. Eu espero que esses conhecimentos que eu compartilhei aqui com vocês, que contribuam de alguma forma aí no seu desenvolvimento, na sua atuação enquanto já psicólogo ou futuro psi, que a gente possa aí alcançar uma atuação bem próximo da ética e bem distante do senso comum. Não que o que o senso comum faz é totalmente errado, porque tudo existe uma possibilidade, a gente tem que avaliar. Não que os conhecimentos do senso comum têm que ser desconsiderados, não, muito pelo contrário, mas precisamos verificar antes de trazer para a nossa atuação. Então era isso, desenvolvendo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar e, claro, se inscrever caso não seja inscrito. Tudo mais, um beijo da Franciele Silva, uma estudante de psicologia.